Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Olá, Dona Heloísa, agora ao vivo já com todo mundo. Bem-vinda, muito obrigado pelo convite de estar com a gente. Estivemos algumas poucas vezes juntos presencialmente, tomara que em breve consigamos estar juntos novamente. Deus te ouça, faz falta. Faz falta enorme. Mas, Dona Heloísa, fica à vontade, o tempo da senhora, aproveite, no final a gente volta para se despedir, tá bom? Tá, quanto tempo, querido? Disciplina, disciplina. Eu estou com o relógio aqui na frente. De 45 a 1 hora, o tempo, só no finalzinho a gente volta para se despedir, fica à vontade. Tá, obrigada. Bom? Se quiser interferir em alguma coisa, pode. Pode ser alguma coisa, eu entro para falar. Se eu falar alguma bobagem, você entra. Tá ótimo. Aproveite, até já, obrigado. Até já. Então, nós vamos fazer um passeio por nosso planeta Terra, a natureza, uma escola maravilhosa, o céu azul, às vezes cinza, às vezes preto, vários animaizinhos dito irracionais, insetos, beleza, flores, frutos. Se os homens aprendessem um a auxiliar o outro, se houvesse amor, o amor que Jesus nos ensinou e todos os enviados por ele, 800 anos antes da vinda de Jesus, os druidas nas Galhas, Confúcio, Sócrates, Platão, os egípcios, por toda a parte o convite ao respeito e ao amor. Mas nós, crianças pequenas, não fomos criadas perfeitos porque Deus, diz Herculano Pires, meu pai, não quer nos tornar anjinhos tolos, voando perdidos sem rumo e sem ter o que fazer, num ócio terrível, num tédio tocando harpa. Não é esse o destino para o qual o Pai nos criou.
criou-nos para o desenvolvimento de luzes interiores. E entre os enviados pelo Pai, por Deus, veio Moisés. Seu povo, ele era judeu, estava escravizado no Egito. Ele cresceu no Egito, mas dizem que depois foi iniciado, porque ele sabia essa doutrina secreta que nós hoje chamamos de Espiritismo, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte. E o que Moisés recebeu? Os 10 mandamentos. Quais são? Não matar, não matar, não matar. Não roubar, não prejudicar o próximo, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, nem nada que a ele pertença. A lei é não matar. Não matar, dizia o professor Paulo de Tarso, Gamaliel, não matar sequer um mosquito, se você não pode construí-lo. E olhando a natureza, nós vemos a sociedade das abelhas, insetos que cuidam dos seus bebês mais do que a si mesmo. A rainha passa a vida cuidando de botar ovos para a espécie. As abelhas, numa sociedade ideal, como diz Remy Chauvin no seu livro As Sociedades Animais, quando o calor é muito grande na colmeia, elas saem lá fora, embora lá fora esteja frio, mas elas pensam nos bebês da rainha, mas delas também, porque é um pensamento coletivo, é o treinamento do amor para que depois consigamos nos expressar na criação divina, cheios de potencialidades, luzes que devem se desabrochar através do nosso esforço, através de, como crianças pequenas, construirmos o nosso conhecimento com auxílio da família. Antes de cada encarnação, seres humanos, somos preparados para a vitória, diz o livro dos Espíritos. A reencarnação, a possibilidade de completar mais um ano escolar no planeta Terra é maravilhosa. Alguns, mergulhados nos seus complexos de culpa, não conseguem se perdoar e pedem lições difíceis. Os mensageiros diminuem, mas depois do desencarne, cada um se analisa. Ninguém castiga o ser. O pai é o pai da parábola do filho pródigo. Mas como acharíamos estranho uma rainha que matasse seus bebês abelhas? Como ficamos encantados vendo tartarugas que nadam quilômetros para voltar da areia onde nasceram, dos ovos que as mães tartarugas enterraram com muito cuidado, bem no fundo. E as tartaruguinhas saem, hoje, protegidas pelos humanos, vitoriosazinhas, mas voltarão mais tarde ao local de nascimento, porque a lei é de amor, a lei é de respeito àqueles que nos antecederam, a lei é de respeito aos nossos bebês. Sejamos insetos, golfinhos, unidos num pensamento coletivo tão maravilhoso que eles fogem de um tubarão. Mas quando aparece o tubarão, eles produzem um som ouvido a quilômetros de distância e todos os golfinhos que ouvem o som vêm em auxílio do seu irmão para que o tubarão não o mate, porque a vida é preciosa, porque cada um é criado para respeitar a sua vida e a vida do próximo. Os animais, dito irracionais, são dirigidos pelos instintos. Só às vezes os instintos degeneram. De outras vezes, eles apenas matam para a sobrevivência. É a lei de destruição de uns pelos outros que só vale para os animais irracionais. No horizonte primitivo, as crianças são consideradas de todo, conta Lukács no livro Mito e Vida dos Caiapós.
há um respeito com as crianças. Orlando Vilas Boas, em suas palestras, ele que passou uma vida cuidando dos índios, ele dizia que quando se ouve de longe uma tribo rindo, brincando, feliz, tenha certeza, o branco não chegou lá. E por que somos tão difíceis? O normal não seria que nesse treinamento que vai subindo como numa escada, apresentado por Allan Kardec, assessorado pela equipe do Espírito de Verdade, ninguém teve tal assessoria, por isso parem os tolos de dizer que precisam atualizar Kardec. Eles não têm assessoria alguma, sequer se assessoram. Respeito ao trabalho do mestre de Leon Kardec. Ele diz a Gênese, no item Gênese orgânica, dos eumintos ou vermes intestinais, vamos nos desenvolvendo num crescendo, chegando aos insetos, alguns que têm uma sociedade ideal, e continuamos até chegarmos aos mamíferos, entre os quais o homem se situa. Remy Chauvin, nas suas pesquisas, ele não fala em macacos mais primitivos, mas que nos lembram muito, cujos DNA dos vários animaizinhos são às vezes 99% semelhantes aos nossos. Ele não fala em macacos provocando aborto. Em toda a natureza não vemos esse ato terrível, que até pouco tempo, felizmente, era condenado. Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, veio e disse a lei do amor. Ele trouxe o amor. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. E se amamos o próximo, vamos matar? Vamos ter coragem de encontrar um bebezinho jogado na rua e matá-lo? Vamos, como no tempo, na época de Jesus, que Jesus nasceu, que aquele filho de Antipas, de Herodes, pegou e ordenou a morte de muitos bebês porque tinha medo que nascesse aquele que lhe tirasse o trono. Vamos voltar ao tempo da barbárie, quando tribos lutavam e os vencidos eram escravizados e às vezes mortos? Será que não aprendemos nada em todos esses séculos que se sucederam? O que precisamos para melhorar? Voltar a mundos primitivos? Reencarnar em mundos atrasados? Iniciar a nossa marcha em condições mais difíceis? Nos convém despertar. É hora de despertar. E será que poderíamos ficar sossegados se arrancasse de uma forma violenta o bebê lindo que está aconchegado em nosso útero, cortando, aspirando? Será que poderíamos ficar sossegadas? Ou carregaríamos no inconsciente a marca de Caim? Ou carregaríamos no inconsciente a marca do desatino cometido? Como vamos impor como lei a matança? Quem somos nós? Voltamos ao passado? Queremos voltar a mundos primitivos agora que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração? Sim, estou lendo que Jesus, Ana, obrigada, que Jesus ilumine a todos nós, que Jesus ilumine o nosso povo, que o Brasil, que é pátria do Evangelho, tem alguns que criticam o Brasil, que o dia uma minha amiga estava criticando o Brasil, falando, Deus não fez diferença entre os povos, somos todos irmãos, caminhamos pelos vários povos. Deus não colocou caixinha, aqui vai esse, aqui vai aquele, pela cor, pela raça. Para com isso, somos todos seres universais. E como pode uma sociedade que se diz civilizada, tem uma estudosa, Margaret Mead, do comportamento humano,
E ela fala o que é uma sociedade civilizada. Ela diz, quando chega numa sociedade mais necessitada e quer saber se eles atingiram algum ponto de desenvolvimento, e se encontramos alguém, um esqueleto que teve o fêmur quebrado e solidificado, tenhamos certeza, ali existe amor, porque a hora em que o indivíduo precisa de alguém para lhe dar água, para lhe dar alimento, para limpá-lo, caso contrário não sobreviveria. Tanto trabalho, tanta pesquisa para facilitarmos a nossa vida, para aprendermos processos de higiene, para protegermos os nossos reencarnantes. Sabendo nós que somos espíritas, e outro dia eu vi um espírita entrou no meio de um movimento muito lindo, defesa da criança contra o aborto, e esse que se diz espírita, mas é um materialista desarvorado, disse que não, que era direito da mulher porque o corpo é da mulher. Khalil Gibran, o querido poeta libanês, ele diz, os filhos não são vossos, os filhos são de Deus. Nem sequer o corpo físico é nosso, é um empréstimo, porque quando vamos para o mundo espiritual e a vida continua, e vamos pensar se agimos corretamente, e vamos carregar conosco todas aquelas criaturas que ferimos, que lesamos, mas os filhos não são nossos, são de Deus. Emprestamos o corpo a Deus para o nascimento dos filhos, mas não somos Deus, não podemos tirar vidas, não podemos magoar corações, não podemos ferir espíritos que se prepararam para a vitória e que de repente são despejados do corpo da mãe, que deveria, do pai, do médico, de todo um grupo que deveria proteger indivíduozinhos indefesos. Esta é a nossa tarefa no planeta Terra. No horizonte primitivo, o mais forte amparava o mais fraco. Não havia crianças abandonadas. As crianças eram de todas. Mas, na medida em que a civilização foi se desenvolvendo, fizemos coisas horríveis. Fizemos Nagasaki, Hiroshima, jogamos uma bomba e descobrimos quão frágeis somos do ponto de vista material. E descobrimos, horrorizados, no momento de loucura, onde podemos chegar. E agora vamos espalhar ao mundo, temos que falar. Não é tão bom falar sobre esse assunto, mas como vamos nos calar quando querem legalizar um genocídio? Quando querem legalizar a matança de crianças inocentes? Voltamos ao tempo passado, quando tentaram, procurando Jesus, tentaram matar e mataram centenas de crianças com menos de 2 anos. É necessário crescer. É preciso só fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. É preciso enxergar, já no momento da concepção, diz hoje a ciência, é um ser que vai nos trazer alegria ou preocupação, mas é um ser que se preparou para aprender a viver. Nós que tivemos essa oportunidade, graças aos nossos pais, não podemos agir de forma tão errada. Eles precisam de nós. Eu vou recitar uma poesia de Maria Dolores. Olha, o que se fala antes de nascer. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresente aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas.
Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece. Arrogate segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra, vento e bruma, esperando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Mas agora, Senhor, eu sei que a vida é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravo surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a quem me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe de minhas horas deserdadas. Onde sempre estiveste, sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Esperança. Cada reencarnação é uma esperança de crescimento espiritual. Não podemos agir dessa forma. Os piores necessitados, chamados de bandidos, muitas vezes são incapazes desse ato insano, desrespeitoso. Ninguém é Deus, ninguém pode matar, ninguém pode aprovar uma legalização de algo tão imoral e ilegal como esse. Mas não, no meio espírita, pelo menos, os que se dizem que querem aprovar o aborto não são espíritas, eles têm o direito de pensar o que quiserem, mas saiam da doutrina espírita, porque nós não admitimos a morte, nem do maior criminoso. Foi uma luta para acabarem com a condenação à morte, que ainda raramente existe nos Estados Unidos. Respeito à vida, tanto quanto desejamos que a nossa seja respeitada. E Jesus, a luz maior, veio à terra. E Jesus vestiu um corpo de carne, diz a Gênese, a registrada enquanto Kardec estava vivo, que tem a tradução de José Herculano Pires, meu pai, é essa a Gênese que diz do corpo de carne de Jesus, nunca teve um corpo fluídico. A Gênese do Pompiro, do Rio de Janeiro, e outra Gênese. E a Gênese das Casas André Luiz, que também foi feita há pouco tempo com esse teor de apresentação de Jesus, o maior homem que veio à Terra, o indivíduo mais amado, diz Augusto Cury, Geoffrey, o jornalista Jean Christian, Ernesto Renan Spade, o homem mais amado, o espírito mais querido, o modelo de homem ideal, que veio exatamente para impedir que considerássemos o doente impuro, que abandonássemos nossos irmãos leprosos naqueles lugares horríveis, onde eles ficavam abandonados, sem recurso, e às vezes iam pedir esmola, mas tinham que, de longe, atirar as comidas como se eles fossem animais bravios. Quantas épocas nos expressamos na ignorância, mas Jesus veio, sabia o que faríamos com ele. Ele não era profeta, ele era mais do que profeta, não era médium, diz a Gênese, só poderíamos considerá-lo médium de Deus. É o maior espírito que veio à Terra, construiu, diz a Gênese de Kardec, o seu perispírito das melhores partículas da energia cósmica universal,
que constrói tudo que existe de material e semimaterial em nosso planeta. Veio numa família ideal. A mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é muito considerada na religião espírita também. Nós consideramos Maria, tanto quanto Jesus e José, espíritos de luzes. E ainda ele teve assessoria de Isabel, mãe de João Batista, que veio muito depois. João Batista era profeta, era médium e sabia que Jesus era o Messias. Quando ele foi batizar Jesus, ele não queria, dado a grandeza espiritual de Jesus de Nazaré. Quando Jesus faz o sermão do monte, até hoje a terra se curva, reverencia. É o mais bonito, é o mais perfeito, é a perfeição moral que se faz presente através de palavras suaves, palavras encantadoras, palavras poéticas. Gandhi, o grande Gandhi, que dizia que ia libertar sua terra e libertou-a com resistência pacífica, ele dizia que era seguidor de Jesus. Ele dizia: eu não me digo cristão porque os cristãos não seguem Jesus. E essa aprovação do aborto em outros países, do aborto e da eutanásia, mostra que não seguem Jesus, que ainda estão no tempo que Caim matou Abel, e eles acham que podem fazer isso. Mas Jesus trouxe a luz, a libertação. Mas o que ele falou que encantou tanto Gandhi, que fazia passeatas calmas e dizia aos seus seguidores, formavam fila seguindo Gandhi, nem violência física nem mental. A sombra gera sombra, só a luz transforma e constrói. E Gandhi conseguiu libertar a Índia. Ele se encantou, sobretudo, com as bem-aventuranças, lindas, magníficas. Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque para eles o reino dos céus. Os pobres de espírito, os simples, os bons, os com deficiências várias, que têm numa encarnação e na outra não têm, que às vezes pediram, às vezes, a misericórdia de Deus para reequilibrá-los, quando erram tanto que ficam tão envergonhados que não conseguem mais se equilibrar, e numa encarnação de dificuldades o reequilíbrio vem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não os que choram de revolta, inveja, raiva, não. Os que choram de saudades, de dor de verem os outros sofrendo. Os que choram quando olham ainda tanta ignorância no mundo. Os que choram, às vezes, de uma dor física e muitas vezes de dores morais. Jesus cuida deles, porque ele diz: eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Eu sou leite que fortifica o fraco. Sou o clarim tocado ao amanhecer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, desanimados, e eu vos aliviarei. E dizem uma coisa belíssima: se vós que sois maus, quando seus filhos pedem peixe vão dar pedra, como vocês pensam que Deus, que é bom, atributos de Deus em Gênesis, é bom, misericordioso, suprema inteligência do universo? Se vocês pedirem pão, vai lhes dar pedra. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Ou seja, temos condições, fatal, diz a Gênese de Kardec, só no o Livro dos Espíritos em Leis Morais, num itemzinho. Fatal, só nascimento e morte. Tudo mais pode ser modificado. Estamos na Terra com possibilidade. Fatal não é caminharmos como robôs, não vamos, tal dia vai acontecer. Não, não. Se cuidarmos do próximo, se modificarmos o nosso teor mental,
enviaremos pela força do nosso pensamento, que disse o russo Vassiliev, paranormal, parapsicólogo, e ele queria negar o valor do trabalho do criador da parapsicologia, que é igual ao espiritismo, só que eles não querem que diga isso, que eles querem ser ciência pura, como se existisse ciência pura, sem o pensamento filosófico e sem o impulso para a transcendência, que é religare, que é religião. Mas Vassiliev diz que ia desmentir, mostrar que Joseph Haydn era mentiroso, porque Joseph Haydn diz: a mente é extrafísica, está fora do corpo físico, e o pensamento também. Aí Vassiliev saiu pela tangente, não conseguiu desmentir e falou: o pensamento é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem barreiras eletromagnéticas. Saiu pela tangente, mas falou bonito, parece linguagem espírita. Nada consegue deter nosso pensamento. Agora, tem uma propriedade. Se liga a pensamentos afins. Os superiores podem nos ajudar, mas nós, se começarmos a pensar mal, nosso pensamento parte e se liga com indivíduos que pensam desequilibradamente, e o nosso pensamento volta aumentando o nosso desequilíbrio. Mas quão diferente é quando pensamos bem, quando pensamos amor, quando pedimos forças à espiritualidade superior nas horas de tempestade. Saint-Exupéry diz que nas horas de tempestade os olhos ficam cegos. É preciso pensar com o coração, e é com o coração que pedimos auxílio a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus, aos nossos familiares no mundo espiritual. Mas o próprio pensamento mais iluminado já se liga às luzes do universo, melhorando o nosso estado de angústia, acalmando-nos e permitindo que durante as horas de sono ainda recebamos o auxílio espiritual do plano espiritual. Isso se tivermos a consciência tranquila, porque diz o Livro dos Espíritos, felicidade é ter o necessário e consciência tranquila. Se cometemos atos graves, matar, roubar, lesar, ferir e pior, destroçar a vida, o coraçãozinho de um serzinho que só quer nascer, não teremos a consciência tranquila, não teremos felicidade e provavelmente estabeleceremos ligações mentais com indivíduos igualmente mergulhados em desatinos vários. Jesus ainda disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando eu faço prece e sinto que tem alguns... Eu não sou médium de mediunato. Eu sinto, às vezes, que tem alguns irmãozinhos necessitados, eu oro por eles e falo: queridos, nós temos que caminhar para a luz. Vamos juntos, vamos. Quando ia presencial no tratamento das casas André Luiz, eu trabalho como orientadora, sou orientada para poder orientar. Vamos lá, acalme-se, você vai ser auxiliado. Só o amor constrói. Se eu fiz alguma coisa a você, perdoe-me. Como eu perdoo todos aqueles que, através das várias vidas, me magoaram. Vamos recomeçar agora, na luz, no amor, no bem-estar, sem fazer nada de errado, porque no século XXI já devemos ter dado algum passo em direção à luz e já ter acendido pequenos fósforos que se transformarão mais tarde, quando crescermos, no sentido de pensamento positivo, amor ao próximo, só fazer ao próximo o que deseja que o próximo nos faça, várias luzinhas estarão acesas. Bem-aventurados, ainda disse o mestre de Nazaré, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, piedade, tudo passa tão rápido.
Se está esperando um bebê, deixa que ele nasce, depois dê para a doação. Deixa que ele aproveite essa reencarnação, que cresça, que consiga ser feliz, fazer sua caminhada. É só o que pedimos, não ao aborto. Temos que fazer um movimento, como ensinou Gandhi, passeatas tranquilas e muita oração para impedir que esse crime hediondo se legalize no nosso querido Brasil. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. O coração puro é o coração de Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, que era médico, dava do dinheiro dele para que seus clientes comprassem remédio, desencarnou pobre. Foi vereador, também ajudava os pobres, deu um exemplo de político correto, o que se torna raro hoje em dia, cada vez mais raro, mas ainda tem. Irmã Dulce, uma freirinha miudinha, raquítica, que depois desenvolveu um problema no pulmão. Ela tinha só uma pequena capacidade pulmonar. Dormia sentadinha, diz André Luiz Peixinho, o palestrante que faz lindas palestras, o baiano, sim, Peixinho. E ele trabalhou no hospital e disse que às vezes ela estava mal, mas se faltava alguém, ela ia substituir. E os médicos diziam, não, irmã, você tem que descansar. Ela falava, não, eu me sinto bem trabalhando. E trabalhou. Enrugadinha, ajudava a todos, construiu um hospital onde era o galinheiro do seu convento e ali fez caridade como nenhuma outra pessoa. Madre Teresa de Calcutá, exemplo de amor, compreensão, lutou para sair do seu convento, para atender aos necessitados do mundo. No tempo, quando apareceu AIDS, criou um atendimento a crianças aidéticas, adultos, e dizia, não me importa a doença que a criança tenha, nem o adulto, até o último momento de vida, eles precisam de carinho e de amor. Tantos exemplos, e agora querem voltar para trás, mergulhar no barro e no sangue. Onde estão com a cabeça? Ondas escuras de desencarnados e encarnados se unem, tentando atrasar o desenvolvimento da Terra. Não vão conseguir, a Terra caminha, Deus cuida da Terra. Eles é que não conseguindo caminhar, renascerão em mundos primitivos, onde, numa vida mais dura, aprenderão a arte de amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes, nem sequer se respeitam, coitados, e não conseguem se amar. Mas Deus nos faz amadurecer. Só que existe dois caminhos, o do amor e o da dor. Que possamos sempre escolher o caminho do trabalho e do amor verdadeiro, da liberdade real de libertar-se da imposição da subjugação ao corpo físico, as expressões de sexualidade da Terra sem amor. O sexo é uma força maravilhosa, e diz Paulo de Tarso, nada que Deus criou é impuro, o homem é que torna as coisas impuras. Na magia do amor, dois seres se encontram. A magia do amor eu achei lindo, Herculano, num dos seus livros, falou. Um casal se encontra, envolvido pela magia do amor, permite a vinda de reencarnantes e dão as mãos nas horas fáceis e nas horas difíceis, conseguindo viver com mais tranquilidade, dividindo alegrias e preocupações. É linda a magia do amor, é lindo o respeito ao sexo, que ainda pode ser sublimado em obras de arte, música, poesia. Ele está em todo o universo, mas na forma da Terra, ele exige iluminação pela razão. Na Gênese, no capítulo As Paixões, Kardec explica, chega uma hora que as paixões têm que ser iluminadas pela razão.
Tem as paixões boas, paixão pelos livros, pelos filhos, mas sempre iluminadas pela razão, sem desatino, sem desequilíbrio. Tal é a lei. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. A pureza de coração, que eu já falei, desses espíritos lindos que até hoje nos emocionam. Quando passa o filme de Gandhi, de Dr. Bezerra de Menezes, filas se formam, porque a beleza, a ética, o comportamento moral iluminado nos encantam, sensibilizam o nosso coração. E Jesus ainda disse: o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus, Herculano tem um pequeno livro, O Reino, onde ele diz: Jesus fundou o reino mais lindo, mais fascinante, mais justo, cujos fundamentos são, como no Espiritismo, amor, trabalho, solidariedade. E Jesus explicou cada um desses fundamentos. Amor. Jesus ensinou. Ninguém consegue amar como Jesus amou. No jantar que Salomão, o fariseu, ofereceu a Jesus, o fariseu quis envergonhar Jesus ou pegá-lo em blasfêmia e convidou uma prostituta. E o Salomão não gostava de Jesus. Ele criou uma situação para ver se conseguia condenar Jesus. E ele recebeu Jesus e não lavou seus pés, como era costume judeu. Salomão era judeu, Jesus também. Por que Jesus nasceu exatamente entre os judeus? Porque, pela primeira vez, um povo todo acreditou no Deus único. Moisés impôs a ferro e fogo. E aquele levantar de olhos fez com que a ambiência espiritual de Israel fosse a melhor possível na época. Jesus demonstrou sempre respeito, amor, compreensão e exemplificou tudo o que falou. Trabalhou 30 anos, o amor, o trabalho. 3 anos pregou, que era também um trabalho duro, foi perseguido, estavam sempre querendo ver o que Jesus poderia falar que fosse considerado blasfêmia. Antigamente eu achava que Jesus não havia feito aquele trabalho para acabar com o mercado no templo de Israel, de Jerusalém. Mas tem lógica. Ele não magoou pessoas, ele virou mesas para provar a falta de respeito e inutilidade daquele dinheiro sujo que ainda era arrancado dos judeus pelos romanos. Os sacerdotes judeus davam a mão aos subjugadores romanos que dominavam Israel, que exigiam um imposto pesado. E Jesus quis mostrar que aquilo não era nada, era lixo, era pó, que ele não admitia que fizessem do Templo de Jerusalém um mercado. Como ali tinha bicho, tinha pomba, tinha tudo quanto é bicho que seria ofertado a Yahvé. Yahvé não precisava de sangue, Yahvé não precisava do cheiro de carnes queimadas. Como nossa ignorância foi tão grande. E Jesus, indignado, ele sempre teve paciência com a ignorância. Nesse jantar com Salomão, a prostituta olhou Jesus e sentiu uma vida dura, ela havia desenvolvido a sensibilidade, não sabia fazer outra coisa, coitadinha. E ela olhou Jesus e começou a chorar, emocionada, chorou o tempo todo. Talvez o anjo da guarda estivesse estimulando a mudar de vida. E ela trouxe dela mesma um perfume caro e perfumou Jesus. E lavou os pés de Jesus como Salomão devia ter feito. E enxugou com os seus cabelos. E Jesus não ficava quieto. Depois ele disse a Salomão: Você não me recebeu como todo judeu deve receber um irmão judeu. Você não lavou os meus pés. Você não deu um beijo no meu rosto. Você não colocou perfume na minha roupa. Esta mulher terá todos os pecados perdoados pelo muito que ela amou.
E Salomão, nessa hora, levou uma lição e ficou muito envergonhado, porque lhe faltara com a hospitalidade para o irmão judeu, o que era muito grave. Amar os inimigos. Nós falamos em amar os reencarnantes que vão nascer. Nós falamos em permitir o reencarne daqueles que virão à Terra. Ninguém pode determinar ou diagnosticar, inclusive se a criança vai ter um probleminha. Tem uma amiga minha que ela teve toxoplasmose grave quando estava grávida e os médicos queriam tirar. Ela disse: não, eu terei este filho como ele vier, porque ele é de Deus. E o bebê nasceu saudável, com um pequeno probleminha intelectual, pequeno, mas saudável, é um amigão dela, e ela diz: olha, se eu houvesse tirado, teria ofendido e magoado um amigo meu, porque eu sei, ela tem outros filhos, mas ela sabe que esse vem de um passado e que ela ama todos muito, 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 e que ainda que ele viesse com mais problemas, mais ela o amaria. Tem um livro lindo de um menino, Pedro Pimenta. Ele fala sobre superação. Quando ele tinha uns 16, 18 anos, ele teve uma meningite terrível e teve que cortar braços e pernas. Ele põe prótese, vai fazer o treinamento nos Estados Unidos. E onde eu cheguei no livro, ele está namorando, está feliz, conseguiu com muito esforço andar, subir escada, descer escada, toma banho sozinho. Que menino maravilhoso, Pedro Pimenta. E eu trabalhei 16 anos na ACD, na psicopedagogia, e vi meninos que diziam que seriam vegetal aprenderem a ler e escrever. Alguns entraram na faculdade. Dr. Ivan Ferrareto, na época diretor lá da ACD e da Teleton, ele dizia: nunca podemos fazer um diagnóstico fechado. Temos que usar todos os recursos para estimular crianças ou indivíduos que tiveram derrame, algum problema, para estimulá-los a recuperar tudo o que pode ser recuperado. E a força do pensamento permite recuperar. Leia o livro O Cérebro que se Transforma, coordenado por Norman Nod. É linguagem espírita? Sim, mas eles não querem dizer que são espírita. São neurocientistas e professores universitários nos Estados Unidos. Lá eles vivem, fizeram as pesquisas e publicaram o livro. Já tem tradução no Brasil. Leiam. O Cérebro que se Transforma. Perdoar 70 vezes 7. É difícil, às vezes, perdoar. Então, Nina Galvez, minha amiga, deu um bom conselho. Esquece. Deixa apagar aquilo, esquece, não pensa. Quando vai pensar, ora, faça uma oração pelo indivíduo que te magoa e por você mesmo, que no tempo e no espaço também andou magoando. Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra, porque todos nós cometemos erros e os que mais nos irritam são aqueles que mais utilizamos. Mas agora vamos apagar nossos erros através do trabalho e do amor ao próximo. O amor cobre a multidão de pecados. Esta também é a lei. Perdoa 70 vezes 7. Depois que esquece, aí começa a se trabalhar para perdoar. Uma vez eu fui fazer uma palestra na Seishonoye, e um senhor, ele, até japonês, ele fez uma outra palestra, ele diz que tem uma oração para perdoar, da Seishonoye. Eu te perdoei e você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. Eu perdoo a você e você perdoa também. É assim, mais ou menos. Eu achei tão lindo, mas podemos falar com as nossas palavras. Desculpe pelo pensamento, perdoa-me. E quando se a pessoa for um pouco consciente, te magoou muito, vier pedir perdão, seja claro. Eu falei para uma pessoa que era muito minha amiga e fez uma traição ridícula. Eu só disse assim: nessa encarnação vai ser difícil a nossa amizade voltar, mas na outra é possível.
Eu não te desejo mal, eu perdoei como manda o Evangelho. Você está perdoada. Mas a amizade, a gente agora tem medo. E ficou assim. Quando eu vejo, eu cumprimento socialmente, não vibro mal, desejo o bem e penso. Lembro de Sócrates que disse, quando chegou um aluno de um sofista que cobrava para ensinar, tinham raiva de Sócrates, e deu um chute em Sócrates. Os que seguiam Sócrates todos, e Sócrates bateu na perna e continuou fazendo perguntas para tirar o saber dos alunos. Humildade incrível. E um aluno falou: mas professor, o senhor não vai fazer nada? Sócrates falou: o que você me aconselharia a fazer? Se um cavalo chega aqui e me dá um coice, eu devo retribuir, dar um chute no cavalo? Eu acho que ele pensou: cada um dá o que tem. Aquele aluno só tinha um chute para lhe dar e ele deixou passar. Então, temos que aprender a perdoar, porque tem lições, inclusive o doutor Roberto Calil, do Sírio Libanês, com o doutor Álvaro Avezum, eles dizem, é ciência, não é religião. A turma tem um medo de religião. Religião é apenas religar a Deus, diz Kardec na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo é, pois, religião, e nos glorificamos disso. O doutor Calil, maravilhoso, mas ele não quer que diga religião, não vamos dizer doutor Calil. Ele diz, é preciso desenvolver a espiritualidade, fazer o bem, perdoar, melhora nossas defesas orgânicas, nós nos sentimos melhores e ficamos mais fortes. A incapacidade de perdoar é um veneno, prejudica o coração, o intestino, o corpo todo. Então, diz a ciência hoje, de mãos dadas com a filosofia e com a religião no espiritismo, perdoar é tirar um peso das costas e jogá-lo longe, impedir que excesso de cortisona prejudique o nosso instrumento de trabalho magnífico que Deus nos concedeu, o nosso corpo físico, e que ninguém tem direito de estraçalhar, de magoar, de ferir, muito menos nós mesmos. A parábola do bom samaritano também é maravilhosa. Quem é meu próximo? Passa um levita e não olha, sai correndo, porque diz, aqui tem assaltante, ele foi assaltado. Vem um sacerdote que sabe todas as leis mosaicas e também passa de largo, não quer saber. Vem um samaritano considerado inferior, porque é de Samaria, e lá o templo não era tão rico, nem tão bonito quanto o de Jerusalém, e também os indivíduos não decoravam todas as leis, mas praticavam. Creio que é melhor. E o samaritano vem vindo. Quando ele vê o homem ferido, ele não conhece, mas ele para, ele sente a dor do homem, empatia profunda, evolução espiritual, maturidade espiritual. Ele socorre o homem, leva até uma hospedaria e fala ao hospedeiro: cuide dele. Eu vou deixar esse dinheiro, eu tenho que ir a um compromisso. Quando eu voltar, se você gastar mais, eu reponho. Mas, por favor, cuide dele como você cuidaria do seu irmão, porque ele é meu irmão perante Deus. Quem é o mais maduro, o mais inteligente? Aqueles que frequentavam o templo belíssimo de Jerusalém, que tinham na ponta da língua todas as regras de pureza, de impureza, ou aquele samaritano que sentiu a dor como se fosse dele ou de um irmão biológico? Jesus de Nazaré, a nossa luz, a nossa possibilidade de evolução, a nossa alegria nos momentos difíceis e o nosso amparo nos momentos de dificuldade. E deixou-nos ainda uma oração, o Pai Nosso, que devemos fazer. Eu aprendi quando criança a fazer toda noite e farei pela eternidade, que resume a nossa gratidão a Deus. E ainda falar, como aconselhava os Vedas, a todos aqueles que nos beneficiaram. Gratidão, gratidão, porque esta palavra, dizia os Vedas, nos liga às luzes do universo e nos torna mais fortes e felizes.
Muito obrigada. Oi, dona Luísa, de novo. Bom, não vou nem não deu tempo da senhora acompanhar os comentários, mas muita gente comentando. Ainda tenho uma lente que às vezes eu não consigo. Alguns dava para eu ver, aí outros, conforme a posição do óculos, não dava. Mas muita gente agradecendo demais. Eu comentei aqui num nos comentários nossos que nós, quando começou a pandemia, nós paralisamos as presenciais, né? A gente já fazia a transmissão das palestras da terça e dos estudos às quartas, né? E aí a gente acaba inventando moda, em março nós começamos as parábolas, que aí nós fizemos até setembro. Aí em setembro nós paramos e começamos o Sermão do Monte. Vamos terminar. Olha! Não, se tivesse combinado. Precisamos lembrar sempre Jesus. O espírita às vezes esquece. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Kardec foi enviado por Jesus. É lindo, o trabalho de Jesus é insuperável. E o Sermão do Monte, eu comentei ontem, que sempre às segundas nós estamos fazendo, né? E você comentou das bem-aventuranças, e muita gente, inclusive espíritas, se surpreenderam muito quando a gente acabou destrinchando ele, fazendo frase a frase, quando depois muitos espíritas descobriram que tem muito mais coisa no Sermão do Monte do que as bem-aventuranças, né? E Nossa! Fantástico, tem sido um projeto que nós estamos encantados, eu até brinquei aqui na transmissão. Ai, que bom. E diz também, vós sois a luz do mundo. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgá-la? É divino. Eu vou pôr aqui o carregador, porque eu... Pronto. Que eu não sei quanto tá. Bom, dona Luísa, queria agradecer mais uma vez o carinho, a simpatia, a disponibilidade de tempo de estar com a gente. Como nós dissemos no começo, tomara que em breve possamos estar juntos presencialmente, faz tanta falta, né? Mas agradecer, não só pela palestra, pelo carinho, mas em tocar, como nós estávamos falando antes da gente iniciar a transmissão, em tocar em assuntos que a doutrina espírita, nós espíritas, no meu modo de ver, temos obrigação de falar, da gente realmente tocar no assunto e colocar a posição da doutrina. Eu sempre digo que não é a posição da dona Heloísa, do Alexandre, do amigo do bem, a doutrina espírita é muito clara em relação a alguns temas, né? E nós precisamos falar sim, né? E nós precisamos falar e falar muito disso. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito o carinho todo e esse papo que foi extremamente agradável. E aqueles que não conseguem, é direito deles, mas saiam da doutrina espírita, como fizeram Gaspareto e Valdo Vieira. Saiam da doutrina espírita e criem sua filosofia. Exatamente. Dona Luísa, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Que tenhamos várias oportunidades. Se Deus quiser. Gente, boa noite. Com dor no coração, vou desligar aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Gente, ia desligar, ela falou antes lá. Agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado. Estou vendo muitos comentários fantásticos. Maria João está aí, Dinho eu vi comentando por aí. Divulguem a palestra da dona Heloísa. Eu sempre comento que, como a gente falou dos animais aquele dia com o Lucas Gabriel, hoje ela falou, nós tínhamos programado falar de aborto, ela falou, melhor não, eu vou falar das bem-aventuranças. E antes da gente iniciar, falou, olha, eu acordei hoje e alguma coisa me disse que eu preciso falar do assunto, você tem razão. E acabou falando de uma forma muito leve, mas incisiva, como a doutrina tem que ser, posicionando o que a doutrina nos diz. Divulguem, compartilhem essa palestra, mesmo para quem não pôde assistir ao vivo, que além de toda a doçura da Heloísa, trouxe um ensinamento muito bacana. Todos convidados amanhã, nós vamos ter sim o estudo dos espíritos, nós acabamos mudando a palestra que eu teria presencial devido à fase vermelha aqui na região, mudei para domingo online, então amanhã nós teremos o estudo dos espíritos no horário normal, às 20 horas, tá bom? Gente, boa noite a todos, obrigado pela participação.